de assunto, né, falando de eleição, um outro ponto é a pesquisa eleitoral, né, da Genial, divulgada hoje, que mostra o ex-presidente Lula na liderança das intenções de voto para a presidência com 44% de intenções de voto. No levantamento anterior, ele tinha 45% dessas intenções. Já o presidente Jair Bolsonaro subiu nas pesquisas e continua em segundo lugar com 26%. Moro e Ciro Gomes estão empatados aí em terceiro lugar com 7% das intenções. Essas pesquisas têm movimentado as organizações dos partidos? Como estão os movimentos dos partidos por aí? E também em relação a Eduardo Leite, né, que tem aí algumas semanas só para decidir se vai ou não concorrer à presidência pelo PSB? Legal. Fazendo aqui uma análise dessa última pesquisa que saiu hoje. Não teve uma mudança até o momento. De novembro para cá, a gente não vê nenhuma mudança fora da margem de erro, tá, gente? Tem flutuado, todos os candidatos têm flutuado ali 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, e fica ali dentro dessa margem de erro. O interessante dessa pesquisa é que ela foi feita em meio a um aumento dos combustíveis, em meio ao anúncio de aumento dos combustíveis por parte da Petrobras, e a gente viu então que o Bolsonaro não perdeu muito nessa questão, nesses últimos dias, que de certa forma impactou o humor do eleitor. Então, o Bolsonaro chegou até a crescer 2 pontos percentuais dentro dessa margem de erro, mas é interessante que cresceu num momento em que a gente estava bastante impactado aí pelo novo aumento da Petrobras. Em meio a isso, o governo também tem trabalhado para mitigar, para minimizar os efeitos desse aumento, e parece que ele tem ajustado. Nas conversas que a gente tem aqui em Brasília, o que nos foi colocado foi o seguinte: nas últimas pesquisas, começaram a se constatar que dentro dessa margem de erro, dentro dessa espuminha que cresceu para cima do Bolsonaro, começaram a identificar 3 peças interessantes desse puzzle, desse quebra-cabeça. Um é o efeito do Auxílio Brasil, já agora que começou a ser distribuído, é o novo Bolsa Família, né, que começou a ser distribuído ali no começo do ano, então já começou a fazer um certo efeito na popularidade do presidente Bolsonaro. Um outro ponto é um recuo do Bolsonaro com relação à questão da vacinação. Vocês podem perceber que ele está menos vocal nessas questões de vacinação, em se colocar contra. E também um terceiro ponto seria um recuo dele com relação àquelas debates, aquelas questões que ele sempre vinha à frente aí com relação aos outros poderes, em especial o judiciário. Então, as pesquisas que têm sido feitas pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, começaram a identificar esses 3 elementos. É importante também colocar isso em perspectiva, porque o governo, a partir de agora, até o meio do ano, tem um pacote de bondades aí que já está pronto e está esperando só apenas o momento certo para que ele comece, então, a ser anunciado, comece, então, a ser divulgado. Um dos pontos desse pacote foi anunciado ontem, que era a questão da redução do IOF do câmbio. Isso já conversa diretamente com essas medidas que o governo quer tomar até o meio do ano, dentro dessa questão do pacote de bondade. E um outro ponto que é interessante colocar para vocês, com relação a essa pesquisa, tem um item lá que é muito, muito interessante, que é o seguinte: qual o percentual da população que hoje está atenta às questões políticas? Metade disse que não está atenta, e outra metade, foi 48, 49, disse que estar atenta. O que isso significa? Metade da população não está nem aí ainda para essas questões políticas, para as questões eleitorais. Isso deve ter uma escalada, e eu acredito que a partir do momento que isso tenha uma escalada do maior interesse da população por parte das questões eleitorais e políticas, a gente vai ter, então, um movimento também dentro das pesquisas. O cenário de hoje é um cenário ainda muito equilibrado do ponto de vista de avanços dos candidatos. Como falei para vocês, foram avanços pontuais dentro da margem de erro, mas a tendência é que isso fique cada vez mais forte, uma possível mudança nesse quadro a partir ali de junho, que é quando de fato as campanhas vão para a rua, é quando de fato essas questões vão estar mais no dia a dia. E por fim, com relação a Eduardo Leite, tem muita expectativa no dia de hoje com relação às movimentações das últimas 24 horas. Eduardo Leite esteve com o Kassab em São Paulo. Vai ter hoje a filiação de Ana Amélia, que é a ex-senadora, que é do PP. A Ana Amélia está saindo do PP, Partido Progressista, para ir para o PSD de dado. Ana Amélia do Rio Grande do Sul, trabalhou junto com o Eduardo Leite, quando o Eduardo Leite ainda governador, né? Então, assim,
há uma sinalização de que esse movimento é um movimento também para abrir as portas para o Eduardo Leite e para o PSD de Dado, e isso, então, ele começar a sua campanha como candidato na terceira via. Há muita expectativa, é um nome ainda que precisa ser colocado à prova, como todos os outros candidatos da terceira via, ele não é unanimidade dentro do futuro partido, no caso aí o PSD, tem setores do PSD que já estão fechados com Lula, que já estão fechados com Bolsonaro, mas é um nome que também vem para embaralhar um pouquinho mais essa disputa presidencial que vai ocorrer agora em outubro.